Olá, tudo bem, turma? Como que vocês estão? Estamos aqui de volta para mais uma aula de artes com a professora Laudiceia. Eu espero que esteja tudo bem com você. Então, pessoal, antes de começarmos a aula, eu quero te relembrar sobre a higienização das mãos e também o uso das máscaras, né? Estamos aí nesse momento de pandemia, de isolamento social. E tudo isso é importante da gente estar relembrando, tá bom? Turminha, nós vamos ver hoje falar sobre Leonardo da Vinci. Com certeza todo mundo já ouviu falar sobre Leonardo da Vinci. Vamos ver quem que é? Vamos lá. Esse daqui é o Leonardo da Vinci. Pessoal, ele viveu há muitos anos atrás. 500 anos atrás. Então, assim, esse possivelmente seria um retrato do Leonardo da Vinci. Ele é muito importante para nós? Muito importante. Leonardo da Vinci ele nasceu no dia 15 de abril de 1452, gente. Vocês imaginam só? O Brasil está fazendo aí 500 anos de descoberta, né? A idade que tinha Leonardo da Vinci, a idade, por exemplo, que ele morreu, né, há 500 anos atrás. Então, assim, e foi um homem, assim, totalmente fora do seu tempo, tão inteligente. A gente vai ver o tanto de coisa que esse homem criou. Ele era simplesmente um gênio. Ele nasceu na Itália, gente. As pessoas falam Leonardo da Vinci, não sabe o sobrenome dele, porque Vinci era o nome de uma vila. Então, é o Leonardo da Vila Operária, né? Então, falava desse jeito, da Vinci, né? Era um local onde ele estava morando. E olha só o tanto de coisa que ele fez. Ele foi cientista, matemático, engenheiro, inventor de muitas coisas, nós vamos ver depois, anatomista, pintor, escultor, arquiteto, botânico, poeta e músico, gente. E ele ainda é conhecido como precursor da aviação e da balística. Então, pessoal, ele era um gênio. Imagine só nos dias de hoje, se ele fosse fazer um teste aí para aptidão, ia deixar os psicólogos malucos, porque ele fazia de tudo e tudo que ele fazia era bem feito. Ele era muito inteligente. Ele era aquele cara que olhava para o céu, via o céu azul e falava: mas por quê? Né? Ele via um peixe nadando, ele falava: mas por quê? Via um passarinho voando, mas por quê? Então tudo ele questionava. Inclusive ele diz que ele estudou a cabeça de um pica-pau e descobriu que a língua do pica-pau ela é tão grande que ela envolve o cérebro do pica-pau na hora que ele pica a madeira, para que o cérebro não chacoalhe. Então, assim, ele era muito inteligente, gente. Ele era um homem completamente fora do seu tempo. Esse quadro aqui, pessoal, é chamado... Todo mundo conhece? É chamado de A Última Ceia. Foi pintado por Leonardo da Vinci. E esse quadro ele está dentro de uma igreja, a Igreja Santa Maria, que é lá em Milão, na Itália. Eu conheço uma pessoa que foi lá, que visitou, diz que é na parte subterrânea da igreja, né? E essa obra é fantástica, gente. Ela já quase foi destruída. Ela sofreu agressões, né, ao longo do tempo, né? Ela sobrevive até hoje, imagina, né? Quantos anos atrás. E vocês acreditam que os padres fizeram uma porta para passar ali e estragaram a pintura?
Também teve bombardeio de guerra, várias coisas assim, onde quase se estragou essa pintura. E ele está nesse convento, gente. Então, assim, até hoje, né, essa pintura fantástica do Leonardo da Vinci ainda sobrevive. Ela é tão maravilhosa que o Leonardo ele demorou 3 anos para fazer essa arte e incansavelmente, sabe? Ele ia lá o tempo todo olhar como é que fazer essa obra. E ele queria muito assim pegar os detalhes dos personagens, né? Dos personagens bíblicos. Então ele era muito detalhista mesmo. Ele se preocupou em fazer a postura do Judas Iscariotes, né? Ele está de costas e separado do resto das outras pessoas. Então, assim, ele faz a posição dos apóstolos, né? Debruçados sobre a mesa. Possivelmente eles estão tristes, estão abatidos. Então, ele quer realmente passar essa sensação de emoção, né? O que se passava naquele momento? Porque Jesus, ele estava falando, né? Que ele iria morrer. E o pessoal estava descobrindo naquele momento ali o que queria acontecer com eles, né? E essa pintura, ela foi pintada com afresco, que são pigmentos misturados com gema de ovo, e fala que tinha um reboco úmido, né? Como se fosse a argamassa, né? 2 camadas de argamassa. Também tem óleo, verniz nessa pintura. E Da Vinci, ele testou essa nova técnica, a solução de tintas, ele foi achando, tentando, né, com pigmentação de cera de abelha. Ele queria achar uma mistura de técnica que realmente a tinta, né, fosse algo que bem interessante mesmo, né? Ele fazia as misturas das tintas, sabe? E ele foi tão detalhista, gente, que ele foi fazendo os esboços, olha só, dos personagens, né? Esse aqui é o esboço das pessoas que estão sentadas ali na ceia, né? De um dos discípulos. Vários esboços foram encontrados. Esse aqui é um esboço também. É um esboço do rosto de Cristo que ele fez, né? Um esboço do rosto de Cristo. Tá vendo que Cristo ele tá triste, né? Ele está se despedindo dos apóstolos. Aqui ele fez Judas com o rosto virado, né? Porque ele sabia que era ele, né? Que iria trair a Jesus. Aqui, pessoal, um outro esboço que ele fez, como se as pessoas estivessem, né, à mesa, e perceba que, independente de onde você estiver olhando para a mesa, o ângulo da mesa você consegue enxergar em cima da mesa, né? Então, essa foi uma preocupação dele também, de fazer tantas emoções de cada personagem, de cada apóstolo, né? E também a mesa, para que as pessoas visualizassem o que estava sobre a mesa, né? Olha só que bacana, olha. Um esboço que ele fez, né? Muito lindo mesmo, gente, essa obra. Tem uma outra obra que é muito, muito, muito importante. Todo mundo conhece, todo mundo sabe. Sabe qual que é? Vou colocar ela aqui, vamos ver se vocês vão saber. A Mona Lisa. Gente, essa obra é super conhecida. Todo mundo sabe quem é a Mona Lisa, né? A Mona Lisa, então, quem fez a Mona Lisa foi o Leonardo da Vinci, gente. Essa obra, por que será que essa obra é tão famosa? Hoje essa obra aqui está lá na França, e por a França estar passando por momentos difíceis, o governador da França pensou em vender esse quadro por 2
bilhões e meio de dólares. Vai dar o equivalente a 5 bilhões e pouco do nosso dinheiro. E porque a França estava passando por dificuldades financeiras, mas eu não sei se realmente isso vai acontecer, né? Porque esse quadro está na França. O Leonardo da Vinci, ele morreu na França, apesar de ter nascido na Itália, né? E deram uma casa para ele, um conde deu uma casa e ele acabou ficando lá. E essa pintura está lá. Por que será, né, gente, que ela é tão famosa? Essa pintura, ela foi iniciada em 1503. E você pode perceber que a técnica de pintura dela é o esfumato, né? Que é o sombreamento, você esfuma, né? Você espalha a tinta. Ela tem uma expressão assim introspectiva, né? Uma expressão assim um pouco tímido. O sorriso dela é um sorriso restrito, né? Mas também é muito sedutor. Então fala que o Leonardo da Vinci, como ele era também anatomista, né? Ele estudava o corpo humano. Ele diz que ele sentava na praça e começava a desenhar as pessoas passando, sabe? O sorriso das pessoas, o movimento das pessoas. E diz que ele estudou tanto, que ele queria fazer um sorriso perfeito na Mona Lisa. Então, por isso que diz que esse quadro era muito famoso. Onde ele ia, ele levava esse quadro. Esse quadro era para dar para uma mulher. Ele era um quadro, era, como que fala, o retrato de uma mulher, mas ele sempre estava renovando esse quadro. Ele sempre estava pintando por cima desse quadro. Até vou mostrar para vocês depois outra imagem. Ele era muito obcecado em deixar o sorriso perfeito. Muitos historiadores acreditam que a reverência de Leonardo pela Mona Lisa nada tinha a ver com esse lado artístico mesmo, né? Muitos deles afirmam que havia uma mensagem oculta atrás dessas camadas da pintura. E até, pessoal, houve realmente um homem, em acho que 2015, ele pediu esse quadro, né, para estudar esse quadro. E aí ele tinha uma máquina que estudava assim as camadas de pintura. Era como se fosse um laser que ia passando e ia descobrindo as camadas de pintura. E descobriu que foram feitas várias, o que o Leonardo da Vinci, ele pintou várias vezes esse quadro, ele fez várias camadas. Deixa eu mostrar aqui para vocês. O que estaria debaixo, olha só, pessoal, o que estaria debaixo da Mona Lisa. Incrível isso que foi descoberto, né? Tá vendo? Então foi descoberto que havia essa imagem, gente. Não é só isso, não. Eles acreditam que essa mulher, ela era esposa de Francesco del Giocondo, que era um rico comerciante de seda, morava em Florença. E era uma pessoa muito importante. Então acreditava-se que eles eram vizinhos de Leonardo da Vinci, né? E ele, assim, ele se dedicou muito mesmo a essa pintura. E a gente vê, né, pessoal, a diferença, não é mesmo? Do primeiro quadro para o outro. Você vê, assim, que ele realmente foi mudando, né, com o tempo. Aí as sobrancelhas você vê que ela não tem. Falam que foi devido a isso, né, dele ter mudado tanto de pintura, que alguém foi refazer o quadro e não fizeram a sobrancelha. Muitas pessoas, né, elas tentam explicar o que seria o sorriso da Mona Lisa, né, de forma diferente. Cada pessoa, né, entende de uma forma. As explicações são tão diversas, elas variam tanto, desde teorias científicas sobre a visão humana,
as suposições sobre a identidade de Mona Lisa, né? Que Mona Lisa, Mona quer dizer dona, né? Dona Lisa, Senhora Lisa, quais os sentimentos dela. Então, assim, muito se alega, né? Sobre quem seria essa mulher. E realmente esse quadro ficou muito famoso, porque ele é muito real, esse sorriso. Então ele traz um sombreamento, ele traz dá a impressão que ela está sendo irônica, dá a impressão que ela está sendo simpática. Ele trabalhou tão bem esse movimento, né? Falam também dos olhos da Mona Lisa, que onde você anda, os olhos seguem a você. Então há muita harmonia nesse quadro. E fala-se também que ele pintou a roupa dela bem escura para que as pessoas percebessem mais o sorriso da Mona Lisa. Todo mundo olhasse para uma coisa só, né? E realmente o que mais chama a atenção mesmo é o sorriso da Mona Lisa, né? Então, pessoal, há várias análises, né? Então, assim, tem um computador que chegou a analisar o sorriso da Mona Lisa. Você imagina isso? Então, esse computador, ele avaliou o seguinte, que 83% relata que o sorriso é feliz, 9% fala que tem um pouquinho de angústia, o computador avaliou. 6% fala que ela está um pouquinho assustada, 2% fala que ela está chateada. Então, as conclusões de investigação vão agora ser publicadas na próxima edição da revista New Scientist. Então, assim, muitas coisas que se falam a respeito da Mona Lisa, né? A respeito do seu olhar, da análise geométrica do olhar, né? Ela obedece divisões rígidas. Então, o olho dela ele está exatamente no eixo horizontal. É tudo muito perfeito, a composição do olhar. Então, assim, a Mona Lisa realmente é o quadro que trouxe muito questionamento por causa dessa perfeição. É muito perfeito, né? O quadro mais perfeito, gente, do mundo, o quadro mais caro do mundo é a Mona Lisa, sem dúvida. E aí, pessoal, vamos então para a nossa atividade? Vamos lá. Então, deixa eu tentar aumentar aqui um pouquinho. Não tá dando para aumentar, que apareceu um negócio aqui. Pera aí, gente, deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Olha, Mona Lisa é um óleo sobre madeira pintado pelo renascentista italiano Leonardo da Vinci entre os anos 1503 e 1506. Apesar das suas dimensões reduzidas, olha quanto tem o quadro, 77 por 53 centímetros. Esta obra, que representa uma mulher misteriosa, se tornou ao longo dos séculos no retrato mais famoso da história da arte ocidental. Para compreendermos o título, importa sabermos que Mona quer dizer senhora ou Madame Lisa. E aí, o que você vai fazer? Olha só, a sua atividade vai ser: use a sua criatividade e faça uma releitura da Mona Lisa. Dê uma nova versão para ela. Então, ó, eu coloquei aqui para você um vetor de uma Mona Lisa, né? De um ser humano aqui. E aí, pessoal, você vai usar a sua criatividade, ó, tá sem cabelo. Então, a gente não sabe se é um homem, se é uma mulher. Você vai colocar cabelo liso, cabelo cacheado, você pode fazer ela negra, pode fazer ela ruiva, pode fazer branca. Você pode colocar aqui, ó, para ela estar carregando um livro, de repente ela está carregando uma criança, de repente ela está carregando flores. Você vai balão, bexiga, uma bandeja, qualquer coisa, você vai fazer uma nova releitura aí para Mona Lisa, tá bom? Se você fosse
o pintor Leonardo da Vinci, o que você faria com a Mona Lisa? Fica aí para você pensar e para você refletir, tá bom? Então é isso, pessoal. Hoje você ouviu falar sobre Mona Lisa, esse quadro tão famoso, tão caro, tão importante, que existe há tantos anos e está aí fazendo todo esse sucesso. Nós nos vemos então na próxima aula. Até lá. Tchau, tchau.